Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, especulações e últimas do mercado da bola, Eric, Savarino, ainda mais Gabriel Neves e mais ainda sobre o tricolor que vai enfrentar amanhã o Cruzeiro. Então vambora pro vídeo! Está de volta, estou muito bem acompanhado no telão com o lindo escudo do São Paulo e do Atlético Paranaense, lindos escudos. E vamos ouvir o que falou o Dorival Júnior. O São Paulo venceu de virada o Atlético Paranaense por 2-1 com um golaço, hein, no segundo gol. Vamos ouvir o Dorival. Olha, pela complexidade do jogo, eu fiquei satisfeito com o que eu vi. Foi um jogo brigado, disputado, assim sempre foi e sempre será com o Atlético. Nós sempre teremos jogos desse nível, jogos tanto aqui quanto lá na Arena. Eu não tenho dúvidas que serão jogos bem complicados para as duas equipes. Nós proporcionamos ao Atlético uma possibilidade muito clara de gols a partir do momento que errávamos os passes por dentro, forçávamos passes em demasia. Quando nós corrigimos isso, nós começamos a melhorar na partida. E quando fizemos a virada, é natural, o Atlético se expôs, nos deu possibilidades de contra-ataques. Alguns foram neutralizados com faltas técnicas, o que nos tirou uma possibilidade real de chegarmos um pouco mais à frente, em condições de repente, podermos definir a partida. Eu acho que foi um grande jogo, um jogo bem disputado, bem jogado. Alguns erros de passe de ambas as equipes, mas isso é um fato natural para um jogo onde os duelos seriam cruciais e quem vencesse a maioria talvez tivesse aí um sucesso maior ao longo dos 90 minutos. Muito bem, tá aí o Dorival Júnior falando sobre o jogo São Paulo e Atlético. Estamos vendo os gols, belo gol, foram 3 gols legais, né? Foram 3 gols bonitos, boa trama aí. Vitor Bueno cruza, gol do Atlético Paranaense, sai na frente e depois o São Paulo vira. Ô Arnaldo, vitória grande e muito importante do São Paulo, até pelas circunstâncias. Sair perdendo, ter que virar o jogo, o estádio não estava, diferentemente de outras vezes, não estava tão cheio. Enfim, foi uma vitória grande do São Paulo, né? Foi, acho que, sobretudo porque o roteiro do jogo foi bem parecido com o jogo do Palmeiras, né? E o São Paulo estava bem mais fraco que no jogo do Palmeiras. Pelo ambiente, pouca torcida, 22 mil pessoas, pelos desfalques, né? O São Paulo do Dorival, o jogador acho que mais importante desse período do Dorival tem sido o Pablo Maia. E o Pablo Maia fez uma falta ontem gigantesca, porque é um jogador que desempenha várias funções no meio de campo. O Luan, que o substituiu, foi muito mal. E também o São Paulo perdeu o Diego Costa, que era o substituto do Arboleda, no meio do primeiro tempo. Então, no aspecto defensivo, estava muito confuso. E eu acho que o 1-1 do intervalo ficou barato. O São Paulo poderia ter ido para o vestiário perdendo, porque o Atlético foi melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, uma alteração, ou duas, no intervalo, ousadas, meio até inesperadas, mudaram o jogo. Até quando o Atlético entendeu o jogo, o São Paulo já estava ganhando por 2-1. Que foram as entradas do Rodriguinho e do Alisson. O São Paulo jogou com um volante, só que não é exatamente o volante, o Gabriel Neves. Quem foi o volante foi o Alisson. Primeiro volante. E o Rodriguinho, que é um moleque que tá surgindo bem, fez a jogada do gol. Do Luciano, bonito gol mesmo, como você falou. Né, Tironi, tem uma coisa que, quando o Caleri e Luciano se conectam, o São Paulo passa a ter possibilidades de ganhar jogos. Né? São dois jogadores que concluem muito bem. E solidários, nem sempre é comum isso, o gol exemplifica exatamente como foi. O trabalho de pivô do Caleri muito bem feito, que ele faz, e o Luciano de canhoto fazendo 2-1. Aí o Dorival, próximo dos 30 minutos, ele refaz o meio de campo, coloca o Mendes, e o Mendes entra bem pela primeira vez, né, sob o comando do Dorival, e o São Paulo consegue segurar a pressão do Atlético, mesmo sem criar grandes chances durante a partida. O São Paulo não fez um jogo primoroso, mas no momento em que foi melhor no jogo, soube fazer os gols nesses momentos. Algumas coisas me chamam a atenção, não as de sempre, as lesões e as ausências. Muita atenção na disparidade física dos dois times, né? Tanto na questão do condicionamento como na questão da complexidade física. O Atlético Paranaense tem um time muito vigoroso, né? Que ficou ainda mais com
com a escalação do Hugo Moura ao lado do Alex, com os jogadores de lado. Bastava você ver os dois times perfilados no nível nacional, você tinha um assim, depois você tinha um assim. E como o São Paulo sofre muito na bola aérea, sobretudo sem o Arboleda e sem o Diego Costa, qualquer bola aérea do Atlético poderia ser perigosa. Então o Atlético jogava bolas na área, tudo lateral, todo escanteio. E aí, Tirone, uma questão curiosa, que eu acho que só me dei conta ontem. A formação do elenco do São Paulo para essa temporada ela é muito peculiar. Do meio para frente, o São Paulo tem jogadores fortes e vigorosos. Do meio para trás tem um time muito frágil fisicamente. Então tem lá o David, o Rato, o Caleri, o Marcos Paulo. E para trás tem o Rafinha, o Beraldo, o Gabriel Neves. Então é uma coisa, o São Paulo para defender sofre fisicamente. Isso vai se acumulando, o Nestor, né? São jogadores mais leves. Isso pode ter um peso grande, sobretudo em mata-matas, tal, porque o adversário, se ele bombardear, marcar a saída de bola e bombardear a bola aérea, ele vai levar vantagem. O São Paulo não tem um time que consiga responder a isso. Isso ficou muito claro na partida de ontem. E acho que para um trabalho que ainda está, de novo, né, que eu estava falando, há 10 dias melhorou o time. Não melhorou o time, nem o Dorival falou que melhorou o time. Ele acha que pode ter até porque ele treinou um time com menos 14, agora são menos 15, agora menos 16, porque o Gabriel Neves está suspenso contra o Cruzeiro. Então vai fazendo o que pode, mas ele tem tirado bastante dos jogadores. E a outra coisa que me chamou a atenção é o Rodriguinho, que é o fato novo. O Rodriguinho, para mim, ele sintetiza as virtudes e os defeitos do trabalho do Rogério no São Paulo. O Rodriguinho, o Rogério enxergou como um talento acima da média, fez a transição direta do Sub-17 para o profissional sem que ele jogasse no Sub-20. Ele respondeu, né, fez gol em Copa Sul-Americana, fez um golaço em Copa Sul-Americana no passado. E parecia que ia ser o jogador utilizado pelo Rogério numa posição que o São Paulo tem muita carência, meio campo, criativo, no Paulista. Não só não foi utilizado, como foi devolvido pelo Rogério ao Sub-20. Por falta de foco, tal, e sei lá, não tá. No momento que o São Paulo continuava precisando de um jogador de criação. O Dorival chegou, observou num treino, puxou ele de volta pro profissional. Aí ele jogou bem contra o Grêmio, contra o Palmeiras entrou com 2-0, não entrou bem, e ontem ele mudou o jogo. Jogando numa posição diferente, não meio atacante, meio armador, mais atrás, na posição mais ou menos do Nestor. Então, assim, o Juan tinha entrado bem contra o Palmeiras. Então, o Dorival consegue tirar alguns coelhos da cartola com o elenco limitado que o São Paulo tem. Se o São Paulo tivesse o time titular todo e algumas voltas do departamento médico, eu falava, dá para o São Paulo brigar para ficar aí no G6, como está, momentaneamente, ter alguma esperança no confronto com o Palmeiras e, dependendo do cruzamento, a mesma esperança na Copa Sul-Americana. Só que você não sabe se no jogo de amanhã você vai ter algum reforço para te ajudar. Agora, na fase do Brasileiro, começa, você já percebeu, a fase dos cartões. Depois de 10 rodadas é a hora das suspensões automáticas, né? Então você tem os desfalques. Foi o Pablo Maia nesse jogo, foi expulso, né? Mas estava pendurado. Vai ser o Gabriel Neves e o Dorival vai tendo, não tem mais nenhum time base. Ele vai fazendo de acordo com a disponibilidade dos jogadores que ele tem. Você viu agora o gol? Tu gosta disso, né? Um toque do Rafael, um do Caio Paulista, o Rodriguinho foi o que caminhou mais com a bola, 2 toques, 2 do Caleri para escorar e um do Luciano. Em 6, 7 toques o São Paulo saiu do seu gol ao gol lá. Isso mostra o trabalho do Dorival Júnior feito nesse recesso aí. Ele falou sobre isso. Vitória importantíssima pro São Paulo. O São Paulo conseguiu dar um salto na tabela, se reaproximou do G4, que era o objetivo, tinha caído várias posições depois de 2 derrotas seguidas, e uma vitória ainda com o time muito desfalcado. E ele perdeu mais um jogador, na verdade perdeu mais 2, né? Porque o Gabi Neves fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, no finalzinho ali um lance infantil, ele reclamou de uma falta, deu um bico na bola, tomou o 3º amarelo, não pega o Cruzeiro. E o Diego Costa, que saiu chorando no primeiro tempo, a gente recebeu informação agora há pouco da assessoria do São Paulo, não foi uma lesão grave, mas é uma lesão de coxa, vai perder algumas partidas. Bom, e volta o Arboleda para a zaga e volta o Pablo Maia para o meio de campo, então os dois têm substitutos imediatos para o jogo desse final de semana. Mas quem brilhou mesmo, Glaucia, Renato, Fã de Esportes, foi o Rodriguinho,
O jogador está entrando devagarzinho, é base do São Paulo, teve problemas físicos, problemas médicos, os primeiros 10, 15 dias o Dorival ele não estava à disposição, já tinha entrado bem contra o Grêmio, não conseguiu ajudar na ocasião São Paulo a reverter a derrota. Ontem entrou num jogo difícil e logo de cara, com 1 minuto e meio, fez a jogada do gol. E o Dorival Júnior falou sobre como está trabalhando esta jovem promessa do CT de Cotia. Com relação ao Rodrigo, ele vem evoluindo, ele vem crescendo desde o momento que eu aqui cheguei, quando ele se recuperou da lesão que o mantinha dentro do DM aí, nos primeiros 10, 15 dias da nossa chegada. Após isso, ele foi uma grata surpresa no dia a dia, vem buscando uma evolução, está tendo a paciência necessária para entrar em momentos oportunos e sempre entrando com muita força. É isso que nós queremos dele. Daqui a pouco, com certeza, ele vai ter aí possibilidades de jogos em sequência e de repente, uma condição ainda maior de poder mostrar as suas melhores condições. Mesmo com 45 minutos só em campo, a gente tem uma tela que mostra como ele foi efetivo, né? Entre os vários itens que essa tela destaca da participação do Rodriguinho, importante, 45 minutos em campo, ele teve o terceiro em ações ofensivas e foi o segundo em cruzamentos, um deles, inclusive, originando o gol da vitória do São Paulo. Então, para meio tempo, são números bem legais para o Rodriguinho, que está procurando se firmar, Glaucia, no time do São Paulo. É curioso, né, trazer as informações também, o destaque do Rodriguinho, porque a gente falava esses dias sobre a dificuldade, muitas vezes, dos lesionados, até nessa parada o Dorival ainda segue sofrendo com isso, né, dos desfalques, e aí, como acontece quase sempre, vai a Cotia achar valores e recorrer aos meninos da base, né, Renato? E o contexto também é interessante pra gente ver. É um time organizado, São Paulo ainda não tá no seu auge, é um time que tem muito para crescer, o trabalho pode desenvolver ainda, mas quando a gente fala, você não pegou o Rodriguinho, um menino da base, e colocou como vai, resolve, corre na subida aí, você que tem que resolver, não. Ele entrou num jogo que era equilibrado, ele entrou com jogadores ali que já tem uma estrutura de jogo, uma espinha dorsal desse São Paulo, e demonstrou qualidade, porque o futebol não é individual, ainda mais para um menino, se você consegue, e isso está muito claro em vários times. Pega o Palmeiras, os meninos do Palmeiras que entram, o coletivo leva, faz esses meninos ganharem confiança. Pega o Santos, que a gente estava falando agora há pouco, vai jogando, resolve aí, você queima etapas. E o Rodriguinho é um jogador muito talentoso, cara. Eu sempre ouvi muito do pessoal que trabalha na base, da questão técnica, como é um cara refinado. E tem a questão da maturação, né? Ele, apesar de não ser um cara baixo, você vê que ele é um cara... E pra mim é o perfil melhor de jogador que tem. É um jogador longínquo, é o que a gente fala, né? Espichado, e que com a idade chegando ele vai ganhar força e ele vai ganhar no tempo certo. Tem jogador que às vezes ganha antes e até na base deita porque fisicamente é melhor. Agora, o caso do Rodriguinho não, é um cara que vai ser natural, aos poucos vai construir esse espaço dele no São Paulo, ele tem qualidade pra isso. Então é ter calma. Eu acho que ele tá com uma comissão que sabe fazer muito bem isso, tá num clube onde, por mais que tenha problemas do São Paulo, acho que o que a gente pode realmente elogiar muito do São Paulo nos últimos anos é a condução de Cotia, de como sobe jogadores de qualidade, esses jogadores são vendidos, estruturam o clube, como a organização lá é boa também. Enfim, acho que nesse sentido o São Paulo... A gente já criticou muito o São Paulo nos últimos anos por muita coisa, mas por isso, Cotia, eu acho que fica um pouco de lado, assim, porque realmente o trabalho é muito bom. Ele já tá no Neves rapidinho, porque o Gabriel Neves está cada vez mais consolidado no elenco do São Paulo, marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, o gol que deu o caminho da vitória, né? Foi o gol de empate ainda no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o São Paulo conseguiu essa virada, um grande resultado. E o Gabriel Neves é um jogador que a gente sempre vem falando, né, que ele é um cara que nunca, quando não esteve nos planos da comissão técnica, né, isso o Rogério entendia que outros jogadores estavam à frente dele, foi um cara que nunca fez biquinho, foi um cara que nunca reclamou, um cara que sempre trabalhou sério. Estava incomodado? Lógico que estava incomodado, muitas vezes não era nem relacionado, mas seguiu trabalhando, e quando as oportunidades surgiram com o Dorival Júnior, ele mostrou que estava preparado, né? Claro que faltava ritmo de jogo para o Gabriel Neves, mas isso é uma coisa que já, né, não tem mais. Ele tem tido essa sequência e hoje é um jogador consolidadíssimo, é uma peça importante dentro do elenco do São Paulo e é um cara que internamente ganha muita moral. É um cara que hoje em dia é visto de uma maneira diferente. É um cara diferente dos outros jogadores, assim, no sentido assim, no trato. É um cara sério. Claro, tem os momentos de brincadeira, de lazer, de resenha, mas é um cara que está sempre muito preocupado com o desempenho, está sempre muito preocupado com as coisas que acontecem no clube, ou seja, não é aquele cara esparafatoso que fala, aquela liderança no vestiário que gosta de falar mais alto e tal, mas é um cara que
tem os seus posicionamentos muito firmes dentro do elenco do São Paulo e é muito respeitado por todos. Então é um cara que agora ali é desempenho, uma questão de liderança, de bastidor dentro do clube, que isso, quando você tem o desempenho, ganha a confiança, te transforma num jogador diferente. E ele já é visto já há algum tempo, né, e ainda mais agora se consolidando no time titular como um jogador que é um ponto de referência. E para a torcida sempre gostou muito do Gabriel Neves e claro, todo mundo feliz e vibrou demais com o gol que ele marcou ontem. Certo? Bora fechar o vídeo para falar sobre o jogador do São Paulo em alta, Rodriguinho, só 19 anos de idade. Foi fundamental na vitória de virada contra o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira no Morumbi. Dorival Júnior e os dirigentes estão apaixonados por esse garoto revelado em Cotia. Ele havia surgido no time principal no ano passado em julho, com direito a um gol super badalado, mas o Rogério Ceni, de forma inusitada e surpreendente, acabou por esconder o menino depois dessa boa estreia. Foram só 3 partidas dali até o fim do ano. Com a chegada do Dorival, a coisa mudou. Rodriguinho vem participando de forma mais efetiva. A estreia dele no São Paulo, sob o comando do Dorival, se deu no clássico contra o Corinthians e desde então ele vem ganhando cada vez mais minutos. Entrou no intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense e puxou o contra-ataque que resultou no gol do Luciano, o gol do 2-1. Ouvi de um dirigente do São Paulo antes de gravar esse vídeo a seguinte frase, abre aspas, esse menino é um fenômeno e ainda vai dar muita alegria para a torcida, fecha aspas. E você, São Paulino, já assistiu ao Rodriguinho? Ele te encanta? Parece ser bom mesmo? Tô curioso para saber a sua opinião, use espaço para comentários para avaliar. A gente volta mais tarde a partir da 7. Informação boa e informação ruim. Vou começar pela pior. Savarino está mais distante do tricolor. Não houve um acordo financeiro entre o São Paulo e o Real Salt Lake. O time americano até topa os 15 milhões de reais sugeridos pelo São Paulo, mas que é a maior parte dessa grana em pagamento à vista. Real Salt Lake sabe das dificuldades financeiras do São Paulo, sabe do histórico de atrasar pagamentos, então, para se precaver, o Real Salt Lake exige pagamento quase que integral da grana. E o São Paulo já disse que não tem a menor condição de fazer esse pagamento, mesmo com um acerto com o Savarino. O tricolor tem um acordo verbal com o meio-atacante venezuelano. A negociação é hoje tratada como muito difícil. A menos que surja um investidor, alguém disposto a emprestar essa grana, o São Paulo não deve conseguir a contratação do Savarino. E aí que surge a notícia boa, o plano B. O São Paulo, por mais que negue, tem a intenção de contratar o atacante Eric, que pertence ao Ceará. O jogador trabalhou com Dorival Júnior no ano passado. Dorival já havia identificado alguém com enorme potencial exatamente para essa função que falta no São Paulo. O atacante de velocidade, com bom drible, que vai à linha de fundo. Eric vive a melhor fase da carreira dele, 25 anos de idade, na atual temporada 32 jogos, 12 gols e 11 assistências. E aqui vai o pulo do gato. O Ceará não tem muito o que fazer, porque tem contrato com Eric somente até dezembro. O tricolor já avançou numa assinatura de pré-contrato com o Eric para contratá-lo de graça para 1º de janeiro. É por isso que o Ceará não tem conseguido renovar o contrato do Eric. Então, cabe ao Ceará aceitar uma proposta bem inferior àquela que ele imaginava agora para vender o jogador ou perder o atleta de graça. O São Paulo está muito convencido de que vai conseguir assinar esse pré-contrato para ter o Eric a partir de 2024, no pior dos cenários, embora exista, especialmente diante da dificuldade em contratar o Savarino, a intenção de fechar com o Eric já nessa janela de transferências. Estou de olho nessa história, qualquer novidade eu conto também, beleza? Pessoal, agora é focar no Cruzeiro sábado às 8 da noite. O Cruzeiro que perdeu em casa contra o Fortaleza e São Paulo vencesse, encostaria mais aí nos líderes e já começaria a pensar aí em mais do que 45 pontos, né? Já de fora de casa é fundamental, pensando que você perdeu 3 pontos contra o Palmeiras em casa. O São Paulo vai bem desfalcado, mas tem a volta de Paulo Maia, Arboleda, quem sabe Diego Costa. Pato só deve estar lá para o jogo contra o Fluminense, segundo o GE. E assim, jogar desse jeitinho aí, sendo eficiente, eficaz. Pode fazer um grande jogo, mas tem que saber se defender, tomar o menos gol possível, 0 gols de preferência, e marcar lá na frente. É isso, é simples, é matemático. Esse é o que o São Paulo tem que focar. Não adianta jogar melhor do que o adversário e empatar ou perder, né? Então, o Alan Franco foi um dos destaques, né? Fez uma boa partida, mas eu não gostaria de ver Alan Franco novamente com o Beraldo, não, para ser sincero. A Arboleda tá voltando, o Pablo Maia voltando também. O Neves, terceiro cartão amarelo, tá fora. Então, assim, o São Paulo com aquele remendo, né? Sempre de 12 para cima fora de atividade, porque tá no DM. Aquele DM lá, acho que um resfriado demora 6 meses, né? Mas é a realidade que estamos vendo e vamos aguardar para ver o que acontece. Com relação a reforços, Savarino muito difícil porque é muita bala na agulha. Então o Eric, e aí tentar fazer uma negociação para o Ceará liberar o jogador aí no meio do ano por um valor muito menor, né?
É a realidade de São Paulo, gente. Não dá pra pedir Lucas Moura, Messi, Cristiano Ronaldo e companhia, entendeu? Infelizmente. E é torcer pro Dorival aí tirar o máximo possível desse elenco e que a gente possa chegar o mais longe possível nos torneios em que estamos disputando. O jogo contra o Palmeiras será duríssimo, mas o Palmeiras perdeu pro Bahia. Com aquele chororô, né? Se a bola entrou, se não entrou, se teve pênalti, não teve pênalti. Tô nem aí. O Palmeiras não é imbatível, só que o São Paulo não pode falhar, não pode errar, como errou aí no último jogo em 2 falhas individuais do Arboleda. Então é isso, o São Paulo é passo a passo no Brasileiro. Sábado mais um confronto difícil contra o Cruzeiro, ainda que o Cruzeiro tenha tido uma queda. Mas o jogo é lá, o jogo vai ser difícil. Normalmente São Paulo traz bons resultados de BH. Veremos, né? E também vamos aguardar aí qual será a escalação do Dorival, que agora tem mais uma peça interessante, que é o Rodriguinho, né? E então, assim, Dorival achando peças aí, porque, meu amigo, é o que o Arnaldo fala bastante. É melhor do que reforços, são metade ou mais dos jogadores voltarem do DM. Aí já melhoraria bastante, o São Paulo teria mais opções aí pro restante da temporada. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Lembrando que agora a gente também tem um clube de membros, então se puder dar aquela força, agradeço. Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.